você pensa que a boa comunicação é apenas para os jornalistas, para o repórter ou para a apresentadora, é aí que você se engana. Todos nós estamos comunicando a todo momento, seja no trabalho, em uma fila no supermercado, em casa, com os amigos, em uma entrevista de trabalho. A diferença está em como é que você tem se comunicado. Nesse vídeo, em alguns minutos, eu vou trazer para você os princípios que estão por trás de uma ótima comunicação, para que você venha sair da média e se tornar uma pessoa que é naturalmente respeitada e que, mesmo em silêncio, comunica autoridade. Bora transformar a nossa vida através de uma boa comunicação? Até porque uma boa comunicação abre portas e traz oportunidades que, de uma maneira diferente, seria difícil. O primeiro pilar, o primeiro princípio de uma boa comunicação é o gerenciamento das emoções. Uma pessoa que sabe gerenciar as suas próprias emoções, ela naturalmente consegue transmitir mais confiança no falar. Por um outro lado, uma pessoa que tem muitas inseguranças, baixa autoestima, não confia em si mesma, é uma pessoa que tem dificuldade de transmitir alguma coisa que não sejam essas informações. Por exemplo, quando você vai comunicar algo e você é uma pessoa muito insegura, o natural é sair de você frases como: eu acho que eu consigo fazer tal coisa. Na minha humilde opinião, eu posso te ajudar. Olha, eu não sei se eu consigo, mas eu posso tentar. Essa maneira de falar transmite muita insegurança e faz com que o mundo venha enxergar você da maneira como você mesma ou você mesmo se enxerga. Já por um outro lado, a pessoa que ela é confiante, ela não tem dificuldades de se envolver com as pessoas. Ela não tem dificuldade se em um momento de uma conversa, ela é colocada, ela é posta para falar. Até porque ela é mais facilmente adaptável. Ela consegue se encaixar dentro de várias situações. Eu mesma já fui uma pessoa muito insegura. Quando eu era colocada para falar na frente de várias pessoas, eu sentia que a minha voz ficava embargada, os meus pensamentos todos se embaralhavam e eu não conseguia expressar aquilo que eu tinha para falar, porque eu tinha muito conteúdo para falar, mas eu era muito insegura. Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa tímida, envergonhada, mas insegura sim. Eu gostava de falar, gostava de me comunicar, gostava de conversar, mas essa questão da insegurança, do pensamento alheio, o que é que vão achar de mim, faziam com que eu me travasse na hora da comunicação. Então, qual foi o grande segredo para eu gerenciar as minhas emoções? Foi entender o meu valor, entender quem eu era, entender quem eu sou. A partir desse momento de entender o meu propósito e a minha identidade, que eu realmente sou uma pessoa filha de Deus, que eu sou uma pessoa que tem o seu valor. Eu amo falar, compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu amo estar próximo a pessoas. Eu amo conhecer pessoas e ajudar pessoas através daquilo que eu tenho para servir, daquilo que eu tenho para falar. Quando eu entendi tudo isso, as minhas inseguranças começaram a ficar em segundo plano e a minha confiança começou a ser valorizada por mim mesma. E é notório, as pessoas que estão ao redor, que estão em volta de nós, acabam também sentindo essa confiança e tendo essa percepção ao nosso próprio respeito. E o segundo princípio para uma ótima comunicação é a sua linguagem corporal. Saiba que quando você domina a sua linguagem corporal, você fala duas vezes, através do seu corpo e através também das suas palavras. Uma pessoa
ela pode passar uma imagem de autoridade, de confiança, de respeito, mesmo sem falar nenhuma palavra, somente através da sua linguagem corporal. Ou, por um outro lado, ela pode transmitir falta de confiança, derrota, medos, inseguranças, tudo aquilo que nós já falamos. Quando, em primeiro lugar, você entende o seu propósito, o seu valor e você entende quem você é, a partir de então, a sua comunicação não verbal entra em jogo. A sua linguagem corporal precisa transmitir aquilo que você acredita sobre si mesma. Por exemplo, quando o nosso queixo está caído, os nossos ombros estão baixos, o que é que nós estamos transmitindo assim? Cabeça baixa, olhar baixo. Você transmite uma derrota, você transmite algo que não é legal. Porém, quando você retoma a sua postura, você levanta a sua cabeça, você vai falar com uma pessoa, você olha diretamente nos olhos dela, você passa uma credibilidade, mesmo até então sem ter falado nenhuma palavra. O nosso corpo, ele fala muito. Por isso também é tão importante, além da maneira como nós gesticulamos ou a maneira como nós falamos, cuidar da nossa aparência, cuidar sempre das nossas unhas, estar maquiada, por exemplo, em um ambiente de trabalho, cuidar, manter os cabelos limpos. Não precisa ser muita coisa, mas o básico bem feito conta. Tudo isso envolve o nosso comportamento, tudo isso envolve a nossa linguagem corporal. Já o terceiro princípio para uma ótima comunicação é o seu repertório. E é aí que eu te pergunto, quais músicas você tem escutado? Quais livros você tem lido? Quais páginas você segue nas suas redes sociais? Exatamente isso. Sabe por quê? Aquilo que você segue, aquilo que você acompanha, aquilo que você consome é raso e superficial, assim será também a sua comunicação. Não espere algo diferente disso. Até porque a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então procure consumir conteúdos que façam com que você venha a ser uma pessoa com uma profundidade de conhecimento, uma profundidade de reflexões. E assim você também automaticamente, é algo natural, vai transmitir isso através da sua comunicação. Quarto e último e o mais importante, se prepare. Nós não temos medo de falar, nós temos medo a falhar. Quando nós nos preparamos, ou seja, quando você busca treinar, nós somos pessoas extremamente treináveis. A nossa comunicação é treinável, a maneira como nós falamos é treinável. Até, por exemplo, eu posso te dar o meu próprio exemplo. Quando eu comecei a aprender a falar espanhol, eu tinha muita dificuldade com o R, sabe? O R que sai assim. Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu vim de um estado que lá nós falamos porta, verdade, de Curitiba. De onde eu sou de Curitiba, a gente fala desse jeito. E eu achava lindo, sabe? Sempre amei falar assim. Mas o espanhol de Madrid é um espanhol onde fala verdade. Verdade. É com um R mais assim do gaúcho, né? Então eu tinha tanta dificuldade na hora de pronunciar esse R e eu falava, gente, como que pode? Tá tão difícil para mim. Eu tô buscando falar corretamente, aprender as palavras e pronunciar elas da maneira correta. E aí eu falei, agora eu vou começar a treinar. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz justamente esse som aqui que eu acabei de fazer para vocês. Eu começava a fazer isso, ó. Engraçado, né? Mas eu fazia muito isso. Sempre antes de eu me comunicar com alguém em espanhol.
todas as vezes que eu iria me comunicar com alguém em espanhol, fazer isso aqui. Para que saísse naturalmente. Existem muitas palavras no espanhol que você começa já falando o R assim. Então eu tinha essa dificuldade. E conforme eu fui treinando, eu fui vendo que aquilo já se tornava algo comum para mim. Por exemplo, não precisava mais fazer isso depois de um tempo. Foi se tornando algo bem normal. E tanto que eu vou falar para vocês, hoje o meu português é com esse R. Eu não falo mais às vezes sai, muitas vezes sai. Você pode até ver nos meus vídeos que muitas vezes eu falo porta, dia, verdade, dia não, né? Verdade, porta. Só que outras vezes eu falo porta, porque acabou que houve essa junção. Mas isso, tô só falando isso para vocês verem como nós somos totalmente treináveis. E o nosso corpo, o corpo humano, é extremamente inteligente. Então, eu diria para você o seguinte: comece se gravando, falando com você de frente aqui para uma câmera. Pegue o seu telefone, pegue o seu celular e comece gravando a você falando. Comece se comunicando com o seu telefone para você poder fazer uma avaliação da sua postura, da maneira como você fala, dos seus vícios de linguagem, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente fala muito né. Então, eu fui lá no mercado, né? E foi ótimo o meu dia, né? E você nem percebe, você tá ali todo momento com esse vício de linguagem. Então, quando você gravar a sua voz, quando você se gravar falando, você vai perceber esses vícios de linguagem e também a sua comunicação, a sua linguagem corporal como está. Se você está muito tímido, envergonhado. E dessa maneira você consegue ir fazendo alguns ajustes na sua comunicação, que vai ser importantíssimo para que na hora de você se comunicar com outras pessoas, você vai perceber que vai ser mais natural para você e será algo muito mais fácil. E tudo que nós falamos aqui nesse vídeo vai mudar o seu dia a dia. E, se colocado em prática, vai transformar a sua comunicação e a sua vida. Inscreva-se aqui nesse canal para mais vídeos e para você não perder nenhum deles. Obrigada a você que ficou aqui até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!